Será que ficar sem comer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mais dia vai fazer com que eu morra, passe mal, vai me levar para o hospital? Será? Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre jejum e por que ele pode ser uma das maiores ferramentas para salvar a sua vida, para te curar, para te deixar mais inteligente, para te deixar mais próspera, para te deixar saudável. Bom, primeiro eu vou começar contando aqui que desde muito pequena eu sou praticante do jejum. Primeiro por causa da escassez, né? Escassez e todo mundo jejuma. E escassez por quê? Porque quando a gente dorme e a gente acorda no outro dia, a gente jejuou. Então, todo mundo jejua. Todo mundo. Você não dorme e fica mastigando o tempo todo. E sou praticante do jejum desde pequena, não só por causa da escassez, porque às vezes não tinha o café da manhã, mas porque também eu sou cristã. Eu sou cristã e a gente segue esse negócio, essa prática de jejuar espiritualmente para que Deus mova, para que aconteça coisas maravilhosas na nossa vida. E eu vou te falar que realmente o jejum, ele é algo poderoso. Meus olhos brilham quando eu vou falar de jejum. Por quê? Porque o jejum, ele trabalha três níveis da nossa vida. Ele trabalha o físico, ele trabalha o emocional e ele trabalha o espiritual. Todas as vezes que você se abstém de comida e você jejuma, primeiro, o seu corpo para de focar na sua barriga, em digerir a comida que você está comendo, e ele vai focar em células que estão danificadas, vai fazer uma limpeza no seu corpo. Disso é maravilhoso. No início, a sua mente, Filhinhas, tô gravando. Desculpa aí, pessoal. No início você vai ficar estressado, principalmente se você for mulher, que eu sinto, né? Principalmente nas 24 horas, as primeiras 24 horas, quando eu vou prolongar, eu fico um pouquinho estressada, porque o corpo ele começa a sofrer um estresse, porque você está se abstendo e a gente é viciado em comer. Fomos ensinados que a gente tem que comer o tempo todo pra gente ficar saudável, pra gente ter um metabolismo rápido. Só que isso aí é balela, é historinha pra vender mais, é historinha pra você adoecer e comprar remedinhos. E eu falo e eu passei uns livros pra vocês depois, se vocês quiserem, porque eu não vou só pelo que os outros falam. Eu sempre gostei muito de aprender, de estudar, então tem uns livros muito legais que você pode ler. Ah, mas livro não sei o quê, porque sempre tem gente que fala, não tem artigo científico. Gente, os artigos científicos que hoje nós temos sobre alimentação foi comprado, né? Foi comprado o senhor Rockefeller, comprou muitas universidades. A medicina que a gente conhece hoje, ela é uma medicina que foi comprada, né? Ele foi padrinho de várias, né? Até então era uma medicina ocidental, né? Daí ele começou a indicar produtos de origem de petróleo, enfim, depois eu falo sobre esse assunto para não receber um bloqueio logo agora. Mas, gente, você não precisa comer o tempo todo. E quando eu falo que o jejum, ele abrange os três níveis do nosso corpo. Gente, o que você come ou não come ou usa que abrange tudo isso na sua vida? Eu duvido que tenha algo que, se você comer ou não comer, vai cuidar da sua mente, vai cuidar do seu espírito, vai cuidar do seu corpo. O jejum, ele faz isso. Então, eu sou praticante desde desse tempo. E o jejum, gente, ele é maravilhoso. Todas as vezes que eu jejum, eu me sinto muito mais conectada com Deus,
conectada com todo, conectada. Se eu falo que eu quero uma ideia, falo, ó, eu sou cristã, então eu converso muito com o Papai do Céu. Eu falo, Pai, eu preciso disso. Fala comigo através do jejum e sempre vem para mim respostas, coisas, né? Através de sonhos, através, é sempre muito rápido, é uma conexão, é como se você tivesse conectado com o todo, é poderoso demais, principalmente ali depois de 24 horas, ali 48 horas, 36 horas, eu sinto a conexão extrema, e depois das 24 horas, ali 48 horas, depois das 48 horas, gente, eu me sinto outra pessoa. Respirar é mais gostoso. Aquele estresse some. Eu fico mais calada, não sei porquê, mas depois das 48 horas eu fico calada, eu não fico conversando muito. Eu fico observando as coisas, observando a vida. E aí eu tenho esse negócio muito de falar com Deus. Aquele estresse, aquela ansiedade de ficar mexendo no celular, ficar mexendo nas coisas, some. E aí, a partir ali do terceiro dia, eu gosto muito de usar esse poder que ele traz na mente, sabe? E aí eu começo a fazer perguntas. Começo a pedir direcionamento. E sempre vem pra mim em sonhos. E eu sou muito sensitiva, principalmente, ó, com o nariz. Eu não sei te explicar isso pra vocês, tá? Eu não sei explicar, eu só tô contando a minha experiência. Mas se eu entro num ambiente que não é legal, eu sinto cheiro de coisas. Eu não sei explicar isso pra vocês, mas eu sei que é espiritual. Cheiro de... e sensitivo também, sinto coisa na pele. Então, se eu entro num lugar que não tá legal, às vezes eu sinto cheiro de flor. É sério, cheiro de flor. Teve uma vez, gente, que eu levantei, abri o portão e senti cheiro de flor. Foi o tipo de flor de defunto, essas coisas, que louco. 10 minutos depois, tava tendo um velório perto. Então, assim, meu nariz, ele aguça. Talvez seja um dom, né? Talvez seja um dom que eu nasci. Não sei explicar pra vocês. A pele também. Se eu entro num lugar onde tem muita briga, onde tem... Às vezes eu nem preciso estar no jejum, tá, gente? É uma conexão com tudo, com Deus, sabe? Eu arrepio, sinto o vento, essas coisas. Mas não é sobre isso que eu tô falando, tá bom? Eu tô falando sobre o jejum. Então, o jejum, ele trabalha todas essas áreas, todas essas camadas da Dayana. E eu sinto isso. E o jejum, quando eu saio do jejum, gente, a minha pele fica mais limpa, meus olhos ficam mais brilhantes, eu fico mais calmo, respirar é gostoso, porque... Olha só pra vocês, eu vou mostrar aqui o teste pra vocês. Vou tampar um nariz. Tampar o outro. Vocês estão escutando barulho? Então eu tenho um desvio. E quando eu vou respirar, fica tudo mais gostoso. Parece que, sabe, fica muito mais gostoso. Sei lá, a vida é como se eu tivesse saído dessa dimensão. Então, gente, todo mundo jejua. E essas experiências aí, você só passa jejuando. Então, assim, não tenha medo. O meu máximo de jejum foi 8 dias. Pretendo... Não sou gordinha, ó. Eu não sou gordinha. Mas eu tô com a barriguinha aqui, ó, porque esses últimos tempos eu saí da carnívora restrita e comi umas frutas, comi algumas coisas. Então, o que que acontece, filhinha? Então, o que acontece? Eu vou voltar. Na verdade, eu já voltei. E aí, o corpo vai voltar, tá bom? Vai voltar, as inflamações que eu tinha, depois eu mostro pra vocês. Desapareceram, celulite, essas coisas, tudo vai desaparecendo por causa da sua alimentação, por causa do jejum.
Fora que você fica com mais dinheiro no bolso, porque você não fica gastando tanto com essas coisas que o mundo fica mandando você comer o tempo todo, que fica bloqueando a sua conexão, que fica bloqueando a sua cura. Gente, o segredo tá em jejuar. Então, jejum é maravilhoso. Jejuar é uma coisa que todo mundo deve fazer, inclusive aqui em casa, até os pets jejuam. Eu evito ficar dando muita ração pra eles, porque eles também adoeceram e eles são sêniors, né? Eles têm 10 anos. Então, o que que eu faço? Uma vez na semana eu dou ração, porque não tem como manter 100% os pets com carne, essas coisas. Mas, uma vez na semana ração e o restante eu dou carne, dou legumes. Legumes tipo assim, abóbora, né? Porque eu acredito que também serve pro petzinho, não ficar aumentando a insulina dele. Abóbora, batata doce, costela, eu dou costela, um pouco de fígado, um pouco de coração. Então, e aí eles também jejuam e graças a Deus a saúde deles são maravilhosas, porque até então a Skyzinha, que é a minha pet, ela tinha dado alguns tumor, né? Que é carocinhos que nasce. Daí eu gastava demais, ela já pegou pneumonia, são um monte de coisa. Então, depois que eu mudei a minha alimentação, a alimentação da minha família e mudei dos meus pets, eles estão maravilhosos, graças a Deus. Jejuma, come também ovos, essas coisas. Alguns legumes, não é todos, eu gosto de dar mais low carb para eles, né? Low carb ou assim, abóbora, cabotiá. Às vezes eles comem algumas frutas que eles amam bastante também. E graças a Deus tá dando muito certo. E jejuma, tem dias que ele jejuma 24 horas. Aí abre com carne, com ovos, e isso tem me ajudado bastante. Gente, vocês vão falar, ai, Daiana, você é malvada, gente, mas na natureza de verdade, não tinha comido o tempo todo, não. Imagina quando nevava, imagina quando as plantas não davam frutinha. Hoje tem porque tá tudo modificado geneticamente, mas antigamente, há 100 anos atrás, não tinha isso não, e os bichinhos viviam anos, eles morriam com 1 ano, 2 anos, não, vivia muito. Agora tá todo mundo morrendo, tanto gente como cachorro, é porque come o tempo todo, é porque o tempo todo tá mastigando e não tá adoecendo o corpo e tá adoecendo a mente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, tá gravando assim de frente. Como eu falei pra vocês, a minha câmera, ela tá quebrada de frente. Mas logo, logo a gente vai gravando assim e começar com o que tem e as coisas vão mudando, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.